Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Agora eu estou falando. Olá, boa noite, tudo bom? Olá, Claudineia. Quanto tempo? Bom dia, boa noite, né? Para quem não me conhece, meu nome é Carolina Poliano. Eu sou a tutora à distância da disciplina de cálculo. Já estou aqui há quase 4 anos e agora eu renovei mais um tempinho com vocês. Então, ao longo desse semestre, a gente vai se divertir muito com essa disciplina. Alguns já me conhecem, porque eu também já fui a tutora à distância de pré-cálculo. Então, aquela mesma chata que perturbava vocês em pré-cálculo vai perturbar vocês agora nesse semestre. Não estou mais em pré-cálculo, né, porque a gente refez, né, o cadastro, né, o contrato. Aí eu acabei perdendo a disciplina de pré-cálculo. Então, vou me dedicar integralmente a vocês. Bom, as nossas aulas vão ser todas as segundas-feiras, no horário de 19 às 21 horas. Quando for necessário, que for véspera de prova, ou quando tiver um assunto que for mais comprido, eu geralmente estico um pouquinho. Eu não tenho ainda como gravar essas aulas, pelo menos eu já futuquei aqui, que vocês devem ter lembrado que mudou o formato da plataforma, né, do semestre passado para cá. A gente também está se adaptando a esse novo formato. E para quem já me acompanha o meu trabalho desde a época de pré-cálculo,
Eu costumo fazer os exercícios de aula, né, junto com o do coordenador. Cada coordenador, né, que é o professor titular da disciplina, ele tem um modelo que eles utilizam, material didático de uma forma, e eu dou continuidade de acordo com esse material. Então, ao contrário de pré-cálculo, o professor de cálculo 2, que é o professor Assir, ele utiliza o material didático. Então, eu vou fazer com vocês, eu vou acompanhando o material didático. Então, para quem já pegou o cronograma, que já está disponível, a semana passada, né, dia 29, foi liberada a semana 1, que é a aula 1 e 2 do material didático. Aí a gente sempre começa depois da aula de inauguração, que todo semestre tem, que é praticamente a segunda semana. Então, hoje já está abrindo a semana 2 para vocês, então já deu um tempo para vocês verem o conteúdo da semana anterior. Ah, beleza. Por mim não tem problema, não. Tá? Obrigada por estar gravando, que eu estou futucando aqui, eu ainda não sei. Você grava por outro programa? Ah, bom, não tem problema. Pode gravar. Se depois você quiser, você pode me mandar o link, que é assim, conforme na disciplina de pré-cálculo, eu abro para vocês o quadro branco e eu vou, no caso desse professor, eu vou acompanhando o material do material didático, dos livros. Em pré-cálculo, as professoras faziam material à parte. O Assir, não, ele continua junto com o material didático e não tem muita atualização. Tanto é que o de pré-cálculo tinha bastante erro, não é que o de cálculo 2 não tenha, mas ele está num formato melhor de administrar do que o de pré-cálculo. Então, eu vou acompanhando essas aulas e vou seguindo o cronograma. E a gente sempre vai estudar o conteúdo da semana seguinte. Então, hoje, a gente, como já é a segunda semana da aula, a gente vai estudar o conteúdo da primeira, porque acredito que vocês já deem uma olhadinha. Então, às vezes eu boto, às vezes não, eu boto sempre as fórmulas principais que a gente vai trabalhar, e dali eu pego os exercícios do próprio material do professor para fazer. E depois, no final da aula, antes da aula acabar, a gente faz uns exercícios de AD, até de ADs anteriores e de APs anteriores, conforme eu for identificar os temas. Essa primeira aula não vai ter, porque vai ser mais superficial, mas nas próximas, a partir da segunda aula, a gente também, no finalzinho, sempre vai fazer um exercício de uma D ou de uma P anterior. E todo esse material que eu faço com vocês, eu vou disponibilizar ele. Logo assim que eu terminar, eu vou preparar ele para jogar em formato PDF e colocar na plataforma. Até o semestre passado, todos os meus quadros de aviso ficava diretamente ligado ao fórum de disciplina de tutoria à distância, e eu conseguia postar meu material lá, assim como passar os recados e tudo, já ficava gravado. Eu acredito que ele se mantenha, mas como o formato da plataforma mudou, o material de hoje eu vou postar e vou dar um feedback para vocês na próxima aula, onde que vocês encontram, onde vocês veem tudo direitinho. Bom, em caso de algum problema, por exemplo, se chover ou se acontecer algum problema que eu não consiga estar presente no horário das 19 horas, eu consigo acessar a plataforma pelo celular e botar um recado que eu não vou estar disponível. E assim, caso eu esteja dando aula, como que está acontecendo hoje, aqui está se formando um temporal. Pode ser que acabe a luz, logo caia a internet, e sabem que acontece milhares de problemas. Então, em casos de imprevisto, vocês aguardem um pouquinho, que eu volto em seguida. Eu já vou começar a aula, Antônio, daqui a pouquinho eu já vejo a tua dúvida. Então, ou vocês aguardem um pouquinho para ver se eu consigo retornar em seguida, ou se caso faltar luz, a internet cair, eu tiver algum problema, eu boto um comunicado para vocês, e não se preocupe que todas as aulas serão repostas.
Meu dia de reposição geralmente é às quarta-feira, no mesmo horário de 19 às 21 horas. E antes de começar essa aula, eu queria combinar com vocês da semana que vem, que é a semana do Carnaval. A maioria dos tutores, eles não vão dar aula semana que vem, até porque a maioria vai estar viajando, essas coisas. Porém, o conteúdo na plataforma, ele não para. Então, o que eu pensei? Ao invés do dia 12, que é segunda-feira que vem, para a gente decidir isso antes de começar essa primeira aula, a gente ter aula no dia 19, referente ao conteúdo da semana 2, que já está disponível a partir de hoje. E no dia 21, a gente ter a aula referente ao conteúdo da semana 12, que é a semana 3, pelo calendário de vocês. Então, se vocês não se incomodarem, a gente, semana que vem, não vai ter a aula, né, a tutoria à distância. Elas vão ficar para o dia 19 e no dia 21 vai ser a reposição da semana 9, da semana 2, que vai ser numa quarta-feira. Como eu falei, que provavelmente vão ser as aulas de reposição quando necessário. Tá tudo bem para vocês? Beleza, então assim que acabar a aula, eu vou botar o conteúdo e também boto essas informações na plataforma, nos avisos. Aí vocês ficam tranquilos e vão estudando, porque o conteúdo vai ser lançado no dia 12 de qualquer forma. Então, assim que vocês tiverem um tempinho lá do carnaval, dão uma olhada. E, ao contrário da disciplina de pré-cálculo, Cálculo 2 é totalmente novo para vocês. Alguns até estão fazendo pela segunda vez, mas é uma matéria nova. E ela tem muito conteúdo novo. Não é uma matéria difícil, mas é muita informação. Então, não deixem de acumular o material e não deixem de fazer exercício, porque a gente vai trabalhar a integral. E a integral, você tem várias técnicas para resolução. E como é que eu vou saber qual técnica que eu vou usar? Porque às vezes uma integral eu uso 1, 2, 3 técnicas diferentes para conseguir chegar ao resultado. E tem integral que nem resultado tem, que a gente também vai estudar. Então, a forma como você vai saber, você vai identificar como resolve a integral, vai ser praticando. Se você não praticar, você não vai ter aquela manha de bater o olho, vou fazer pelo método tal ou pelo método tal. Então, não tem jeito, vocês vão ter que sentar e fazer exercícios. Não tem fórmula mágica na véspera da prova, até porque são várias fórmulas. Tem uma tabela aqui de integral, que eu sinto muito, mas vocês vão ter que decorar, e vocês conseguem decorar praticando. Não adianta tentar decorar na véspera. Então, assim, eu aconselho até a não pegarem muita matéria quando vocês pegam cálculo 2, que é uma disciplina muito pesada em relação a conteúdo, que vocês vão ter que se disponibilizar ao máximo. E outra forma da gente tirar dúvida também, sou eu que atendo a plataforma, a sala de tutoria. Então, na sala de tutoria também, ao longo da semana, vocês podem deixar dúvidas relacionadas a exemplos, vocês só coloquem para mim direitinho para eu poder achar o material de onde vocês estão tirando. Se vocês não estiverem tirando dos materiais didáticos, vocês têm como anexar um arquivo, tirar uma foto, uma imagem, um PDF do que vocês estão fazendo e me mandar para eu também tentar entender do que vocês estão falando. Então, o máximo de referência que vocês puderem colocar, de preferência dentro do material que o professor dá, que ele já dá para vocês uma base suficiente para vocês fazerem as avaliações, vocês tentem esmiuçar assim, direitinho de onde vocês estão tirando para eu poder identificar. E quem quiser já me dar, eu fiz essa integral, mas meu resultado não está batendo. Vocês podem tirar foto da resolução de vocês e anexar também nas dúvidas, que aí eu posso identificar onde vocês erraram, eu posso sinalizar também. E a mesma coisa, dependendo da dúvida, eu resolvo também no quadro branco, jogo para PDF e posto para vocês
a resolução, dependendo do caso. Às vezes dá para eu escrever onde vocês erraram, dá para vocês identificarem, mas tem algumas que eu tenho que abrir a integral de vocês. Bom, se vocês forem estudar pelo material didático, vocês vão ter facilidade, vocês vão conseguir estudar. Só que na maior parte, a gente vai avançando no conteúdo e, às vezes, no livro, determinadas integrais, eles dão um salto, porque pressupõe-se que você já sabe o iniciozinho, então eles já dão um salto para o método que eles vão utilizar. Por isso que eu falei, vocês não podem deixar acumular, fazer todas as etapas direitinho, para, nesses casos, vocês saberem que conta que ele fez para chegar naquele pedaço, para dali terminar de desenvolver de outro jeito. Tá? Então, não deixem acumular. O máximo de exercício que vocês puderem fazer vai ser benéfico para vocês. E eu acho que já dei todos os recados. Em relação a isso, tem alguma dúvida? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Antônio está digitando. Ou podemos começar as aulas? Outra coisa, ao contrário de pré-cálculo, o ACIR ele tem a mão um pouquinho mais pesada para fazer a correção. Então, na hora que vocês forem fazer a prova presencial, abram todos os cálculos da integral. Não faz igual está no livro, não. Isso daqui eu já sei que vai dar isso, vou pular essa etapa, já vou botar logo isso. Porque tudo o ACIR, ele desconta ponto. Eu vou dando esses vídeos para vocês, mas para você ver assim, que se no final você ficar, estou com 4,8, eu não consegui passar porque a média é 5, ou porque estou com 5,8, ele não me deu ponto, ele não vai dar. Então, assim, tentem fazer as coisas o mais claro, abrir o possível o cálculo de vocês, porque as ADs quem corrige é sempre o tutor presencial. As APs, que são as avaliações presenciais, é o ACIR. Vocês vão ver ele porque tem determinadas aulas que o conteúdo é um pouco mais pesado, ele grava alguns vídeos. Então, daqui a pouco ele, acho que até na apresentação tem um vídeo dele, falando oi para vocês. Ele é da Unirio. Tem o vídeo dele se apresentando, vocês vão ver. Tem alguns assuntos, em determinadas semanas vai aparecer alguns vídeos dele sobre o assunto, principalmente da segunda metade para lá, quase a maioria das aulas tem vídeo dele explicando o conteúdo, o que também é de suma importância. Sempre que vocês virem para a aula, a gente vai sempre estudar o conteúdo anterior, sempre que tiver vídeo, sempre deem uma olhada, não deixem de assistir material, e também, coisa de cálculo, vocês acham muito no YouTube. Só jogar lá como resolver integral por partes, como resolver integral por método de frações parciais. Você joga no YouTube, que tem um monte de professor que dá aula. Se não entendeu o que eu falo, que o ACIR fala, vocês ainda têm esse recurso por fora. E outra coisa que é bom vocês terem, quase que eu esqueci antes de vocês começarem a resolver, tem vários programas também, só jogar no Google, que resolvem integrais. Então, às vezes, também isso é bom, porque tem determinada integral que, às vezes, você quer conferir rápido, você só joga nesse coisa o valor da integral, ele já te dá. Um que eu utilizo bastante é o Symbolab, mas tem outras plataformas. Então, o Symbolab, ele resolve integral, ele calcula volume, faz gráfico. É uma ferramenta interativa que, quando às vezes eu tenho dúvida também, eu recorro a ela para ver uma resposta rápida. Então, às vezes, vocês podem utilizar também, é bom, uma ferramenta boa para na hora que estiver estudando, que ela abre a integral para vocês até determinados pontos. Eu não assino, se vocês quiserem, vocês podem assinar, mas eu não assino, que para mim ela já... Esse trocinho de matemática já faz bastante coisa, faz gráfico, resolve integral, derivada, limite, ele calcula tudo. Então, já ajuda bastante.
mas tem outros programas, o GeoGebra, tem o MATLAB, aí quem tiver acesso é bom, até porque a gente vai trabalhar muito com gráfico nessa matéria. Então, vocês têm que se habituar a olhar a equação e já imaginar o gráfico dela, tá? Que a gente vai trabalhar muito com isso, principalmente na segunda parte. Bom, acho que eu falei tudo. Vamos começar. Essas 2 primeiras semanas o conteúdo é tranquilo, e depois, a partir da 3ª e 4ª semana, que a gente começa mais a puxar pelo conteúdo. Então, essa primeira semana, pode falar. Só tirar uma dúvida. Para a P1, para as APs, né? Ela está mais baseada nas EPs? Se estudar só as EPs, você acha que dá para fazer uma boa AP? Ou você acha que foge um pouco e que é melhor, assim, estar estudando pelas APs antigas? Porque a gente sempre dá uma Sempre estudada é nas melhor APs fazer antigas. pelas APs antigas. Por exemplo, a professora de pré-cálculo, ela seguia ao pé da letra, ela só mudava os valores. Mas o ACI, quanto mais exercício você fizer, melhor, porque ele não tem um padrão de repetir questão. Então, as avaliações deles são bem diferenciadas. Então, o máximo que você puder fazer de exercício para você vai ser melhor. Mas, assim, não é nada do que vocês não saibam. Eu acho até particularmente, eu acho até a prova, né, a presencial, um pouco mais light do que a avaliação à distância que vocês postam pela internet. Até porque, como a avaliação à distância, a gente recebe, como é a gente que corrige, a gente vê muito cópia. Por exemplo, eu pego um polo que não tem tutor presencial, quem corrige sou eu. Aí são 20 alunos, aí você acaba vendo um padrão de 20, acaba todo mundo tirando quase a mesma nota, porque as avaliações elas vêm com uma resposta muito parecida. Então, eu sinto que ele pega um pouco pesado na avaliação à distância, até por causa disso. O pessoal geralmente faz em grupo. Já presencial, como é só você, tem uma pessoa tomando conta da prova, essas coisas, eu já acho que ela é mais tranquila de fazer, porque ela tem um tempo para vocês fazerem e vocês têm que conseguir desenvolver aquilo dentro daquele tempo. E como não pode colar, fica, eu acho ela mais factível, mais fácil de você desenvolver do que a AD. A AD eu queimo muito mais a minha cabeça do que quando eu vejo o gabarito da AP. Eu acho mais tranquilo. O gabarito é fácil de corrigir porque elas vêm num padrão. Então, tem determinadas... Às vezes, as avaliações são parecidas uma com a outra, porque eu sei que 2 pessoas, 3, 4 resolvem junto. A essa altura, você já tem grupo no Zap, então vocês trocam resposta entre si. Então, já vem num padrão fácil de corrigir. Mas, quando eu tento fazer, eu acho a dificuldade da AD um pouquinho maior do que a da prova presencial. Mas, assim, nada que a gente estudando pelas anteriores, tirando a época da pandemia, a gente consiga fazer direitinho. E aquilo, na prova, vocês vão ter que resolver integral de tudo quanto é jeito. Então, você tem que bater o olho e começar a fazer alguma coisa, não dá para parar para pensar muito. E você só consegue essa rapidez assim fazendo exercício, infelizmente. O cálculo 2 ele é cansativo porque você tem que fazer muito exercício. Por exemplo, eu já estou no modelo, já fiz mestrado, já fiz doutorado, eu não consigo fugir da integral. Sempre aparece integral e derivada até hoje na minha vida. Então, eu tenho que bater o olho e tentar começar por algum lado. Pode falar, Patrícia. Boa noite, Carolina. Então, a prova, eu acho que a gente perde muito tempo preenchendo, não sei se você já viu como é feito o preenchimento da matrícula, CPF, nome e quantas folhas, essas coisas. A gente perde mais de 15 minutos só naquele preenchimento ali. Eles tinham que deixar um tempo para a gente, eu não sei se a gente pode falar isso com a CI, ou não sei com quem eu posso falar. Estou falando com você que, de repente, você dá uma ideia. Que quando a gente faz a prova, 15 minutos para a gente, em cálculo 2,
É pesadinho. Coisa, entendeu? E aquele início ali de ter que... Eu não estou querendo assustar ninguém, tá? Mas o que ela está falando, prova presencial. Na minha época, eu fiz CEDERJ também, só que eu fiz de administração. Não fiz, foi minha segunda graduação. Na minha época, os tutores, né, a pessoa que aplicava a prova, a maioria deles deixava assim, você chegava mais cedo, né, antes da prova, ele já entregava a folha para você preencher o cabeçalho, e depois eles davam um tempo para você começar a fazer a prova, tinha que começar todo mundo junto, que é a hora que batia o sinal. Hoje eu não sei como está isso, porque como eu sou a tutora à distância, eu não aplico prova. Quem aplica a prova geralmente é o tutor presencial, o coordenador do polo, essas coisas. Mas na minha época, você entrava na sala, sempre antes da prova, ele já te dava a folha de resposta para você ir preenchendo. A prova não, ele te entregava na hora, porque a folha de prova, às vezes a gente trazia, às vezes eles anexavam na prova, isso daí variava, dependendo da disciplina. Então, mas o caderno de resposta, eles sempre entregavam com antecedência. Eu não sei como que está isso agora. Tá? No caso, mudando de assunto, não aconteceu com você. Então, na minha época era assim, mas eu não sei como é que está hoje em dia. Falar com eles, eu não sei. Isso aí, infelizmente, eu não tenho autoridade, acho que nem o ACIR pode falar alguma coisa. Cada polo é de um jeito. Não sei se todos os polos eles fazem assim, mas em relação a isso, na minha época era assim. Antônio, eu faço o seguinte, eu primeiro vou fazer o conteúdo que eu sempre tenho um resuminho aqui já preparado para trabalhar com vocês. No final da aula, eu vejo esse teu exemplo que você não entendeu, tá? Não esqueci não, eu já vi que você botou ali em cima e está botando agora. Se eu não conseguir resolver, de qualquer forma, eu posto ele junto com o material depois da aula. Mas caso assim não aconteça, você também pode deixar as dúvidas na sala da tutoria, que agora eu já estou respondendo o mais rápido possível. Tá? Que como eu fiz essa complementação do contrato, né, eu fiquei um tempo sem a plataforma, quando eu voltei para a plataforma, já estava cheio de dúvida na sala de tutoria. Então, se eu esquecer, você me lembra no final da aula da gente resolver, eu acredito que dê, que essa aula é pequena, mas caso não aconteça, eu posto a resolução para você depois no material. E no dia 19 eu falo direitinho como é que vocês encontram o material, se alguém tiver dificuldade, essas coisas, que como a plataforma mudou, eu também estou me adaptando. Bom, qualquer hora vocês podem me interromper, eu vou abrir o quadro branco aqui. Mas vocês podem me interromper a qualquer minuto, que vocês sabem que quando eu abro o quadro branco, eu não consigo visualizar as mensagens de você, eu só me oriento pelos barulhinhos. Então, deixa eu abrir aqui para a gente começar o conteúdo de novo. E, Antônio, você também me lembra no final para tirar a tua dúvida. Bom, esse primeiro conteúdo, a gente vai estudar o conteúdo da semana 1. Deixa eu botar aqui que as minhas cores, eu mudei tudo. Deixa eu já botar padrão aqui. Então, vamos lá. Lembrando que tudo isso daqui que eu escrevo, vai tudo depois, eu jogo para PDF, vai tudo para o fórum para vocês, tá? Então, a semana 1, seguindo o cronograma, né, que ele já disponibilizou da disciplina, a semana 1 corresponde às aulas 1 e 2. A aula 1 é uma motivação, uma introdução para a gente sobre o que é uma integral definida, e a aula 2 a gente já começa a ver a integral de fato. Então, para a gente começar a entender a integral, ele trabalha um pouco com conteúdo de somatória, né, da notação sigma, pessoal, o somatório de Einstein, né, que o pessoal fala.
algumas propriedades, só que eu vou passar assim por ela rapidamente, até porque é só para a gente entender que a integral ela vem a partir desse somatório. A integral também é um somatório. Então, isso daqui é como se fosse essa notação sigma que a gente estuda, é como se ela fosse bem a parte mais arcaica para a gente começar a entender a integral. Isso daí não é cobrado em prova, não é cobrado em material nenhum, ele dá alguns exemplos, alguns exercícios para vocês fazerem, mas vocês não precisam se prender muito a essa notação. Mas vocês entendendo que esse símbolo, sigma, ele é um somatório, né? Ele significa um somatório. E a integral também é um somatório. Só que aqui é um somatório de valores, lá na integral você vai fazer um somatório de áreas. Então, essa parte do somatório, eu vou pegar alguns exemplos que ele deu. O primeiro exemplo, ele pede o somatório do K, que começa no número 1, vai até o número 4, né, trabalhando com números inteiros, do conjunto K. Então, como que eu calculo isso? Eu sei que eu vou fazer o somatório do K, que vai do 1 ao 4. Então, o K, no lugar do K, eu vou substituir por esses valores. Do 1 ao 4, eu tenho 1, 2, 3 e 4, que são os números inteiros. Como aqui eu só tenho K, então vai ser 1, o K tem valor 1, mais o K tem valor 2, mais o K tem valor 3, mais o K tem valor 4. Fazendo essa continha, eu vou achar 10. Aí esse é muito fácil. Vamos para um outro. Somatório com os valores de K, que vai de 1 até 3. Agora o meu conjunto é menos 1 elevado a K vezes K. Então, onde eu tiver o K, eu vou substituir de 1 a 3. Vou botar aqui no cantinho. Eu tenho 1, o 2 e 3. Então, eu vou substituir tudo isso aqui, onde tiver K por 1, depois vou somar com 1, onde tiver K com 2, depois eu vou somar onde tiver K por 3. Então, substituindo primeiro pelo 1. O K vai assumir o valor 1, vezes 1, né? Porque eu tenho K em cima e K embaixo, mais menos 1 novamente. Agora ele vai assumir o valor 2, vezes 2, mais o menos 1 novamente. Ele vai assumir o valor 3, vezes 3. Aí agora é só fazer a continha normal. 1 elevado, menos 1 elevado a 1 vai dar menos 1, vezes 1, menos 1. Menos 1 ao quadrado, número par, fica positivo. Fica 1, vezes 2, 1. Menos 1, mais, né? Menos 1 elevado ao cubo dá menos 1, vezes 3, menos 3. Então, aqui, vou botar aqui direitinho, mais menos 3. Então, aqui vai cancelar. Opa, aqui eu fiz erro. 1 ao quadrado, aqui dá 2. Vocês podem me corrigir, tá? Porque às vezes eu vou fazendo, vou pulando alguma coisa, vou engolindo o sinal. Vocês podem me corrigir. Então, agora, acho que está direitinho. Então, vai ficar, tirando aqui do parêntese, menos 1, mais 2, menos 3. Fazendo a continha, menos 1 com mais 2 vai ficar mais 1, com menos 3, menos 2. Entenderam como que funciona essa parte de série? De série não, de somatório, de notação sigma. Que isso não deixa de ser uma série, né? Que a gente faz o somatório de uma série. Eu vou fazer essa última aqui, só para a gente. Somatório que vai de 2 a 4, de K ao quadrado. De 2 até 4, eu tenho 2,
o 3 e o 4. Então, vai ser 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. Então, vai ficar 4 mais 9 mais 16 dá 20 e 29. Tranquilo? Bom, aí ele me dá umas propriedades do somatório, me dá umas fórmulas. Por desencargo de consciência, eu vou botar aqui para vocês, porque faz parte do conteúdo. Caso caia, para não falar, Carol não deu essa matéria. Então, só para não passar em branco. Propriedades da somatória. Então, a primeira propriedade, quando você tem a soma de K de 1 até N, do C de A de K, o C, como é um valor constante, ele pode sair da somatória e multiplicar a somatória. Então, vai ser C, K de 1 a N, do A de K. Tá? Isso daqui, onde C é constante. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, só para ficar mais fino. A outra propriedade, quando eu tenho somatório de 1 a N, de A a K, mais ou menos BK, eu posso escrever separado esses termos. A gente vai ver que na integral, no caso de soma de integrais ou subtração de integrais, a gente consegue utilizar essa mesma propriedade. Então, já estou dando um spoiler. De A a K, aí eu vou somar ou subtrair o somatório de K de 1 a N de BK. Tá? Então, são as duas propriedades. E a gente tem as fórmulas da somatória. A primeira, K de 1 a N, por C, vai ser igual a C, N. Novamente, o C é igual a uma constante. É a propriedade da constante. Segunda propriedade, somatório, K igual a 1 até N de K. Então, isso daqui sempre vai dar N mais 1. São as séries, né? O terceiro, novamente, tudo é K de 1 a N. A minha função é K ao quadrado. Então, vai ser N mais 1, 2N mais 1, sobre 6. E assim sucessivamente. Ele faz até o K ao cubo. Vai ser N. Aqui vai ser N ao quadrado, N mais 1,
Opa. N mais 1 sobre 4. Essa daqui é conhecida como, essa do K sozinho, é conhecida como a soma dos naturais sucessivos. Essa daqui é conhecida, essa K ao quadrado, a soma dos quadrados sucessivos. E essa fórmula aqui é a soma dos cubos sucessivos. Aí, na aula 1, ele me dá o exemplo 1.2, em que ele pede para calcular. Gente, vocês desculpem a letra, porque a mesa a gente escreve olhando para o computador. Então, eu tento fazer a letra o mais legível possível. K de 1 até N, de K mais 1, sobre N ao quadrado. Então, mediante a tudo que a gente aprendeu, a gente tem aqui as fórmulas e tem aqui algumas propriedades. Como é que a gente faz, né? Como é que a gente calcula esse somatório? Ele vai ficar em função de N, né? Porque a gente não tem o valor de N. Então, a gente vai ter que achar um resultado em função de N, tipo esses aqui. Então, eu vou pegar primeiro, como aqui é K mais 1, eu consigo desmembrar esse termo que está aqui dentro da minha função. Então, lembra essa propriedade do somatório? Que quando eu tenho dois termos somando ou diminuindo, eu consigo separar eles? É isso que eu vou fazer aqui nesse exemplo. Então, isso daqui eu posso reescrever como sendo o somatório de K de 1 até N de K sobre N ao quadrado, mais o somatório de K igual a 1 até N de 1 sobre N ao quadrado. Esse N que está aqui embaixo, ele é uma constante. O que a gente substitui é o valor de K. Tudo que aparece que não é K é uma constante. Então, esse N2, no somatório, eu só vou repetir ele. Então, para mim, é mais fácil colocar ele em evidência, colocar ele para fora do somatório, usando essa propriedade aqui. Eu vou botar 1 sobre N ao quadrado para fora do somatório. Então, eu posso escrever que vai ficar 1 sobre N ao quadrado, somatório de K igual a 1 até N de K. Tirei essa parte aqui do N ao quadrado para fora. Qualquer momento que vocês não entendam o que eu fiz, vocês podem pedir para eu parar e voltar a explicação, tá? Eu não me incomodo, não. Não fiquem com dúvidas. Mas agora eu vou fazer essa outra parte. Acho que alguém levantou a mão. Patrícia? Isso, mas esse aqui você vai colocar 1 sobre N ao quadrado em evidência, né? Aí entre parênteses, certo? Eu posso, como aqui é tudo soma, não vai influenciar, não, mas pode ser. Aqui é a mesma coisa, ó, eu vou tirar essa parte aqui de baixo porque ela é constante. Então, vai sobrar no meu somatório, K de 1 até N, sobrou 1, certo? Então, eu reescrevi do mesmo jeito que está aqui em cima, usando essa propriedade da constante, que ela não vai influenciar no meu somatório, então posso multiplicá-la depois de fazer o somatório. Aí, isso daqui, esse primeiro termo, vocês vão ver, ó, o somatório de 1 a N de K, eu sei que vai dar isso daqui, que é a soma dos naturais sucessivos. Então, novamente, vou repetir 1 sobre N ao quadrado,
E esse primeiro termo aqui, eu já sei que vai dar esse, diminuir aqui um pouquinho para caber, esse resultado aqui, que é o meu 2, a minha fórmula 2. Então, já vou substituir aqui, vai N vezes N mais 1 sobre 2, certo? Agora eu vou fazer esse segundo termo aqui, novamente, 1 sobre N ao quadrado. Quando eu tenho uma constante, eu sei que vai dar a constante, que é 1 sobre N ao quadrado, vezes o N. Então, aqui vai ser N, tá? Então, o que eu vou fazer? Esse 2 vai cortar com esse 2 vai cortar com esse N. Então, sobrou aqui 1 sobre N, aqui sobrou N mais 1 sobre 2, mais 1 sobre N. Aí, para melhorar minha resposta, como aqui eu tenho 1 sobre N e aqui eu tenho 1 sobre N, o que eu faço? Eu não vou botar em evidência porque depois eu vou juntar. Vou fazer logo o MMC. Então, fazendo o MMC, eu vou ter N. Vou botar só reescrever isso daqui para vocês verem como está o meu denominador. Aqui eu já multipliquei o 2 pelo N. Então, agora eu tenho que fazer um MMC, que vai dar 2N. Então, vai ficar N mais 1, né, que é o primeiro termo. O meu MMC vai ficar 2N. Aqui eu já tenho 2N, eu vou multiplicar o numerador por 1. Aqui eu já tenho N, então vou multiplicar meu numerador por 2. Então, vai ficar 1 vezes N mais 1, dá N mais 1, mais 2. Já posso tirar dos parênteses, que eu já podia ter tirado, mais N mais 1 mais 2 sobre 2N vai ser igual a N mais 3 sobre 2N. Foi? Tranquilinho? Mas, novamente, não precisa se prender muito a esse conteúdo, não, que ele não é cobrado em série. Mas, do mesmo jeito que a gente vai raciocinar aqui, a gente só vai mudar o símbolo. A integral, que já é a aula 2, vocês vão observar que ela tem essa mesma relação. Então, onde vocês têm, né, eu vou pegar até esse exemplo que está aqui, o somatório de K igual a 1 até N de K mais 1 sobre N ao quadrado, pela integral, o meu símbolo sigma, ele vai ser transformado no símbolo da integral, que é esse, não sei que símbolo é esse, é um I esticadinho. Os limites da minha integração, eles são colocados aqui, desde o limite de menor valor até os limites de maior valor. A minha função vai ser colocada aqui. E eu tenho que especificar qual desses termos, qual dessas variáveis eu vou estar fazendo a conta, eu vou estar calculando essa minha integral. No caso aqui, eu sei que esse N é um valor constante, eu vou estar integrando, eu vou estar somando em termos dos índices K. Então, tem que especificar em quem que eu estou somando, qual a variável que eu estou utilizando para somar. Se eu esquecer isso daqui, o professor Assir, na prova, te dá 0, tá? Ele cancela, ele zera a questão todinha, mesmo você fazendo as contas direitinho. Então, para não esquecer, vocês podem botar qual a variável que vocês estão integrando logo no início da integral, para não esquecer. Se ela vir na frente ou atrás, isso daqui não faz diferença nenhuma. Ele só vai especificar para vocês qual variável que eu estou integrando. Porque eu posso ter uma função
uma integral, botar de 1 até 10, de x ao quadrado, y ao cubo. E botar assim, eu vou estar derivando, eu vou estar integrando em quê? Em relação a x ou em relação a y? Eu tenho que especificar. Se eu estou integrando em relação a x, o meu y ele é uma constante, então ele não vai interferir em nada nos meus cálculos. Aí foi que eu falei para vocês, pode vir no início ou no final. Eu escrevo dessa forma ou eu escrevo dessa forma, tá? Mas se esquecer de mostrar em termos de quem você está integrando, em qual variável você está integrando, se esquecer isso na prova, vocês vão perder um ponto, provavelmente a questão toda, tá? Então, não esqueçam de especificar. Até porque não nessa matéria, mas vocês vão ver que tem integrais duplas, integrais triplas, então você pode ter essa relação. Cadê? Não se assustem, voltar o y para cá. Botar de 0 a π. dx, dy. Isso daqui quer dizer o quê? Ou entrego primeiro o termo em x e a de fora em y. Mas isso daí é questão para outro cálculo, não esquenta a cabeça não. Pode ter integral tripla, não se assustem. Mas é importante vocês saberem que tem que especificar em quem que vocês estão integrando. Já é um bizu para vocês não perderem ponto na prova, tá? Eu já vi gente, e o pior é que vai reclamar comigo. Eu esqueci de botar o dx, esqueci de botar o dy, o professor me deu 0. Aí eu sinto muito, eu não posso falar nada. Porque, infelizmente, ele é assim. Bom, então, na aula 2, a gente vai começar a falar sobre a integral definida. Então, a integral definida, né, agora que a gente já conheceu o símbolo, e a gente já teve uma mera introdução, uma simples introdução. A letra está um pouquinho feia, mas depois melhora, tá? Então, a integral definida é uma integral que vai de A a B, né? São os limites de integração dela, da f de x, de uma função, e eu vou derivar em relação. Se a minha função, a variável principal é x, vou integrar em relação a x. Se for y, vou integrar em relação a y. Se for v, isso daqui pode ser qualquer letrinha. Então, vocês não se acostumem só com x, porque pode ser y, v, w, r. Então, você pode derivar em função de qualquer letrinha. Não só o plano cartesiano, até porque vai aparecer outros planos também. Se eu mudar os limites de integração, tá? Aparece um sinalzinho de menos aqui. Sempre que aparecer esse sinalzinho de menos, é que eu estou invertendo o meu limite de integração. De B a f de x dx. Então, isso daqui também é um bizu para vocês resolverem essa parte da integral. Então, o que é integral? Como a gente, na maioria aqui dos casos, pelo menos nesse início da matéria, a gente só vai ver o plano cartesiano em 2 dimensões, eu vou desenhar em 2 dimensões, mas vocês vão ver que mais para frente a gente vai começar a calcular o volume. Então, a integral, eu tenho uma curva, eu tenho o plano x e o plano y. E eu tenho uma curva aqui. A integral, eu vou ficar pegando... Gente, entrou um bicho aqui. Eu vou pegar cada pedacinho dessa curva e vou somar. Por isso, desculpa, mas não dá para fazer um desenho muito perfeitinho, não. Estou me esforçando. Então, a integral, ela nada mais é do que a soma desses pedacinhos todos, que começa nesse ponto inicial da curva até esse.
Ou seja, e se a gente observar, vocês já devem ter estudado isso, a distância da curva até a minha base, o meu eixo X, ou da curva até meu eixo Y, a gente tem nada mais do que a área da figura. Então, a integral, ela nada mais é do que a área dessa região aqui. Se eu botar esses quadradinhos daqui até aqui, eu vou ter essa região R. Então, a integral aqui eu defino como ponto inicial, que é o A, eu defino o ponto B, que são os limites da minha integral, e toda essa função que eu vou estar integrando nada é mais do que a região abaixo da curva, que é a área da minha figura. Que é isso que a gente vai fazer ao longo do curso, é calcular a área de figura. Por isso que ele tem até no material dele, não sei se é da semana 1 ou da semana 2, tem um material que ele dá só para você fazer o esboço da área do gráfico. Então, ele vai te dando as curvas e para você fazer o esboço, porque vai chegar num ponto que você tem que olhar para a função e só de você olhar, vi que é uma função do segundo grau, então eu sei que é uma parábola. Função do primeiro grau, eu sei que é uma reta. Função do terceiro grau, é aquele formato do S. Então, só de vocês verem a função, vocês já têm que imaginar na cabeça de vocês qual é a curva que eu estou me referindo. E vocês vão utilizar, como eu falei, bastante essa resolução de gráfico, por isso é interessante vocês terem até um programa que faz gráfico, porque às vezes a gente vai estudar a interseção, a área definida pela interseção de duas curvas, de 2, 3, 4 mais curvas. Então, aí a gente vai ter um método para poder resolver isso. Então, é interessante vocês fazerem esse exercício, que ele dá só para vocês desenharem, se eu não me engano, os gráficos das funções, para vocês poderem começar a se habituar, porque praticamente, acho que 90% da parte desse curso a gente vai trabalhar bastante com gráfico. Tá? Então, não deixem de fazer, acho que até uma... Deixa eu ver aqui. Eu estou com o material aberto. O EP auxiliar da semana 1. Deixa eu dar... É porque aqui mudou também, não estou muito... A semana 1, ele já liberou a semana 2. Então, na semana 1, é o EP auxiliar. Vou pegar logo pelo gabarito para ver, que é só para vocês desenharem, fazerem mesmo o esboço, reconhecerem a área. Também me perguntaram na sala de tutoria sobre a área do gráfico. Independente, se a curva estiver em cima, a área de cima até o eixo X. Se a curva estiver abaixo do eixo X, a área vai ser da curva até o eixo X. Como a gente está na matemática, vocês podem ter um valor positivo ou negativo. É diferente de você calcular uma área, uma coisa. E vocês vão ter também problemas para calcular a área, então vocês têm que se acostumar também a colocar a unidade de medida. Lógico, dentro de um problema, você calcular a área de um terreno, você não pode ter um valor negativo. Mas no cálculo de integral, a gente pode ter resposta negativa e resposta positiva, porque a gente está calculando a área de uma curva. Aqui eu vou dar até um exemplo. Sempre que tiver essa parte de área, eu vou trazer para vocês. Aqui, ó, tem um exemplo desse exercício auxiliar. Aqui, ó, você tem uma função de grau 3. Eu falei que ela tem o formato de S. E aqui... E essa função é limitada do ponto -2 até o ponto até o ponto 1. Então, como é que a gente vai resolver isso? Eu não consigo fazer uma integral direto de -2 até 1, porque eu tenho uma região abaixo do eixo X e uma região acima do eixo X. Mas o que eu posso fazer? Eu posso separar essa área aqui em duas áreas separadas. Então, dividir ali em R1 e R2, que aqui não pede, mas na hora que eu for calcular, eu faço a R1. Deixa eu botar aqui para vocês
Seria um exemplo, mas aqui é só para vocês desenharem a área do gráfico. Se eu quisesse calcular isso, eu ia fazer a área, essa daqui, ó, a R1, ela vai do ponto -2 até o zero. Então, de -2 até zero, aí eu vou definir a minha função R1, e aqui, no caso, eu estou integrando ela ao longo do eixo X. Então, eu vou entregar ela em relação ao eixo X. A região 1, a função é o x3. Mais a região 2. A região 2, ela começa no ponto 0 e vai até o ponto 1. A minha função continua sendo a mesma, x ao cubo, e eu vou integrar ela relacionada ao eixo x, relacionada à variável x. Então, ela fica desse jeito. Posso integrar ela em relação ao eixo y? Pode, mas nesse caso aqui, ela não comporta. Se fosse 1 sobre x ao cubo, esse S aqui estaria voltado para o eixo x. Então, dava para a gente integrar o eixo x. Por isso que eu falei, não se prenda ao eixo x, não, ao eixo y. Não se prendam só ao eixo x. A gente vai ver que, às vezes, fica mais fácil calcular uma integral em relação ao eixo x e, às vezes, fica mais fácil você calcular uma integral com relação à variável y. Então, não se prendam só ao eixo x. Ao longo, a gente vai ver esses exemplos. A área, a região, ela vai ser negativa, aqui no caso de R1, porque ela vai estar abaixo do eixo x. Então, quando eu calcular essa integral, eu vou ter um valor negativo. E essa área da região 2, como ela está acima do eixo, eu vou ter um valor positivo. Conforme eu falei para vocês, a gente pode ter valores positivos ou negativos. Então, e agora, a gente tem as propriedades básicas da integral. Então, vamos ver como é que a gente relaciona, como é que a gente faz essa continha aqui de forma simples, depois a gente complica. Então, apresentada a integral, a gente vai ter as propriedades. Então, a primeira, quando eu tenho uma integral de A a B de C dx, onde C é uma constante, como é que eu resolvo isso? Se o C é uma constante, do mesmo jeito que eu fiz com a notação sigma, eu posso tirar ela para fora da integral. Então, vai ser C, a integral de A a B de dx. Lembrando que quando não tenho nada, é como se aqui fosse o 1. Então, estou integrando em função de x mais o 1. Qual seria a integral de 1, na visão de vocês? Essa integral aqui. Seria, se eu estou integrando o valor x, vamos lá, a derivada de x é 1. Então, sinal que se eu fizer a operação inversa, a integral de 1 vale x. Então, isso daqui vai ser x, que varia de A até B. Então, no lugar de x, vai ficar B. Tem a constante, que eu esqueci. Constante vezes o valor da integral, constante. Então, vai ser B menos A, né, o de cima menos o de baixo. Tá? Então, a resposta ali, no caso, para essa integral, seria isso. Alguém botou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Deixa eu ver se tem mais uma. O do dx. O dx é importante você explicar em qual variável você vai utilizar. Deixa eu fazer uma brincadeira com vocês.
A gente já fez essa. Se eu tiver integral de A a B de x ao quadrado dx. A integral é a operação inversa da derivada. Então, se você sabe derivar, você sabe integrar. Então, vamos lá. Que valor você deriva para dar x ao quadrado? Deixa eu ver, alguém botou aqui. Patrícia levantou a mão. Pode falar. Então, se é a inversa da derivada, é a inversa da derivada, né? Integral, é isso? Isso. Então, eu vou colocar 2x e fazer os cálculos com a constante para fora? Nesse caso, eu não tenho constante. X ao cubo. Eu não derivo x ao quadrado, não? Não, que número você tem? Essa daqui de dentro, ela é a tua derivada. Uhum. Então, você tem que achar, o valor da integral é um valor que, quando você deriva, você acha isso. Alguém já botou aí a resposta. Então, vou chegar no x ao cubo sobre 3. Vamos lá. Então, se a gente pegar x ao cubo e derivar, eu vou achar o fator x ao quadrado. É 3x ao quadrado. Só que aqui, a integral que eu estou dando para vocês não tem essa constante. Então, como é que eu acho esse valor aqui? Eu não pedi 3x ao quadrado, eu pedi x ao quadrado só. Eu não pedi esse 3, ele tem que sumir. Como é que eu faço para sumir com ele? Então, aqui vai ser, quando eu integrar, eu vou somar mais 1, x ao quadrado mais 1, dá 3, e vou dividir por ele mesmo. Agora, sim, quando eu fizer essa derivada daqui, vai ser 3, derivei, diminuí um índice, 3 menos 1 dá 2. E esse 3 é constante, eu repito. Assim, eu vou cancelar isso e eu vou ter o meu x ao quadrado. Entendeu? Então, a resposta disso daqui vai ser x ao cubo sobre 3, e depois, no lugar do x, eu vou substituir pelos valores definidos da integral de A a B. Tá? Deixa eu botar agora um exemplo com ela constante. Com uma constante. Alguém levou? Patrícia, pode falar, Patrícia. Então, nesse caso, então, x ao quadrado, a integral de x ao quadrado aqui, é a derivada de x ao cubo sobre 3, né? Isso. É isso. Ah, isso. Tá. Ok. Vamos botar outra aqui. Ó. Vou botar de 1 a 2, x ao cubo. Vamos botar assim, 5x ao cubo, dx. Como é que eu faço isso? Tem gente que faz direto, sem problema. Mas, para não fazer direto, usando a regrinha, constante eu jogo para fora, porque esse 5 não vai interferir em nada. Eu posso escrever dessa maneira. X ao cubo dx. Isso daqui que eu vou integrar. Então, como eu falei para vocês, vai ficar 5. O valor da integral vai ser x à quarta sobre 4, porque se eu derivar isso, vai ficar 4x ao cubo sobre 4. Esse 4 cancela, eu vou achar esse valor, essa função que eu tenho aqui dentro, vou achar a derivada. E aqui vai de 1 a 2. Lembra, do mesmo jeito que a gente fez a notação sigma, o 5 é constante, ele não vai influenciar em nada. Esse 4 aqui, ele também é um valor constante, posso botar ele para fora e vou substituir o x à quarta. Então, no lugar do x, eu vou ter 2, que é o índice de cima, menos o índice de baixo, elevado a 4, menos 1, né, que é o limite inferior, elevado a 4, do mesmo jeito que a gente fazia na série. Vai ficar 5, 4. 4, se quiser, pode repetir aqui embaixo ou jogar ele para fora. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Menos 1, 5 a quarta, vezes 15,
vai dar, se der para simplificar, simplifica, se não der, 5 vezes 5, 25, eu vou 2, 5, 7, 5 sobre 4, tá? É a integral de vocês. Então, é isso daqui que a gente vai trabalhar ao longo do conteúdo. E quando for polinômios assim, é facinho, só que a gente vai ver que nem sempre a minha função vai ser simples. Depois a gente vai começar a botar aquelas coisas que vocês adoram, funções trigonométricas, frações. Então, vai começar a ficar mais divertido de calcular a integral. Então, outra coisa que eu quero mostrar para vocês, do mesmo jeito que a gente tinha aquela notação sigma de soma ou subtração de funções, aqui, essa relação aqui, ela também serve para integral. Então, se eu tiver duas funções diferentes, deixa eu botar, aqui eu botei opa. Cadê? Botei 1. Então, propriedade 2. Quando eu tiver a integral de A até B, de F, somando ou subtraindo, de F, que é uma função, somando ou subtraindo outra função, x dx. Eu posso trabalhar com isso da mesmo jeito que eu estou trabalhando com a função sigma. Então, isso daqui eu posso desmembrar. Para eu não me enrolar, eu vou desmembrar. Então, vai ser a integral de A a B da função em termos de x, mais a integral de A a B da função g de x, dx. Como que eu vejo isso daqui na prática? Que eu não botei nenhum exemplo. Serve esse daqui. Tenho a integral de 0 a 3 de 9 menos x ao quadrado dx. Outra coisa, antes de eu começar a resolver, é importante eu botar esse parêntese, porque senão, observa só. Se eu esquecer de botar esse parêntese, parece só que esse segundo termo que está levando a variável. É como se esse primeiro fosse a integral do primeiro com esse único termo levando a variável. E não é. Eu vou estar, essa variável aqui que eu estou me referindo, ela tem que ser tanto do primeiro termo, né, no caso da primeira função, quanto da segunda função. Então, se eu tenho uma função composta, eu tenho que colocar entre o parênteses e depois dizer quem eu estou especificando a minha integral. Vou até botar aqui separado. Eu já botei x, vou botar y nessa, para vocês não se acostumarem só com x. Então, agora eu vou integrar em termos de y. Então, como é que eu faço? Já estou aqui com a minha função, e isso daqui está complicado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar para facilitar a minha vida. Então, vou de 0 a 3, de 9, vou integrar em relação a y, menos a integral de 0 a 3 de y ao quadrado dy. Facilitou já um pouquinho a minha vida. Agora eu faço as considerações. O 9, como ele é uma constante, eu posso botar ele para fora da integral. Tudo que eu puder fazer para facilitar a minha vida, eu vou fazer. dy menos, aqui não tem, então 0 a 3 y ao quadrado dy. Então, esse primeiro vai ficar 9, a integral de dy vai ser quem? É o x, se eu derivar o x, vai dar 1. E aqui, quando eu não tenho nada, é como se fosse 1. Aqui não é x, aqui é y, desculpa. Eu falo que vocês vão se acostumar só com y, e quem se acostuma sou eu. Minha bolinha, às vezes, ela some. Aí vocês vão ver eu toda hora puxando a cor, porque às vezes esse pontinho aqui ele some. Então, vai ficar 9, resultado dessa integral da y, só que eu tenho ainda os limites de integração.
menos y² a gente já viu, vai ficar y² sobre 3, de 0 até 3. Esse sobre 3 eu posso jogar ele para fora, porque ele vai ser uma constante, não vai interferir nos meus cálculos, eu não posso usar borracha que meu pontinho some. Então, para facilitar ainda mais, eu jogo ele para fora. Aí no final eu coloco ele. Aí, continuando essa conta, 9, que é a minha constante, o y vai ser 3 menos 0, menos 1/3. Agora, eu vou substituir aqui, vai dar 3 ao cubo, menos 0 ao cubo. Ah, é 0. Eu posso botar direto? Pode. Conforme você for pegando a prática, você não precisa ficar escrevendo 0 na integral. Você já pode... Isso daí, se pular, o professor não vai coisar, não. Você já pode ir botando só o 3 para fazer a conta. Mas é porque eu estou indo... Eu faço as coisas bem num pedacinho a pedacinho, para vocês entenderem. Então, 3 menos 0 dá 3, mas se quiser pode pular para esse termo aqui direto. E o 1/3 vai dar 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Gente, se eu errar em conta, vocês me corrijam, por favor. 3 vezes 9 dá 27, menos 27 sobre 3 dá 9. Fazendo essa continha, dá 18. Então, aqui a gente tem um exemplo, que a gente tem duas funções, ou que soma ou que subtrai, aqui no caso subtrai. A gente pode separar os pedacinhos. Separei os pedacinhos, eu tenho que separar a integral, repetir a integral e repetir em relação a quem que eu estou integrando. Então, tem que botar o dy em todos os termos. Aqui, no caso, foi o dy. Se fosse o dx, tinha que botar o dx em todos os termos. E os limites de integração também em todos os termos. Resolvida a parte da integral, faz a substituição do limite de integração. Nem sempre a integral ela vai estar definida, ou seja, ela vai ter esses limites de integração. Aí a gente depois, quando a gente chegar na integral indefinida, não tem mistério nenhum, mas quando ela não tem esses limites de integração, a gente soma uma constante C, aí chegar lá eu vou explicar por que a gente soma. Mas, por enquanto, não se preocupem com isso, vai ser coisa das próximas aulas. E o outro exemplo, para a gente terminar essa aula e eu resolver a dúvida do Antônio, que eu não esqueci, só um parêntese aqui, cuidado que isso daqui, essa substituição, em que eu posso quebrar a minha integral em duas ou mais partes, é só quando eu estiver somando ou diminuindo, tá? Fica bem claro, se eu estiver multiplicando, isso daqui, f de x, f de x vezes g de x dx, isso daqui vocês não podem fazer separado, que isso daqui dá um resultado totalmente diferente, tá? Multiplicar, né? Tá? Essa propriedade não serve nem para multiplicação, nem para divisão. Então, não façam isso, que isso é diferente disso, tá? A mesma coisa, se aqui for divisão, vocês não podem separar a integral em denominador e numerador. Então, não faço. Para isso, a gente vai ter outras técnicas que a gente vai trabalhar com esses casos, tá? Então, só tomem cuidado que aqui essa quebra da integral só serve para soma e subtração. Então, a última que eu tenho aqui é o exemplo, que eu não escrevi o número, mas é o da aula 2. Eu só esqueci de botar o número do exemplo. Definimos uma função, vocês também vão ver muito assim. Essa função está definida entre os pontos 0 e 2. Isso daqui está dentro dos conjuntos dos reais.
Novamente, do jeito que eu perturbava vocês em pré-cálculo, aqui eu vou perturbar vocês também. A gente só vai fazer integral com número real. Número imaginário vai ficar para outra disciplina. Existe integral de número complexo? Existe, só que a gente não vai ver isso nessa disciplina. Aqui o importante é vocês aprenderem a fazer integral. Vocês aprendendo a fazer integral, vocês vão ter outras disciplinas, principalmente quem é da matemática, que aí vocês vão ter as propriedades dos números complexos, fazer a integração dos números complexos. A mesma coisa, integral, derivada e limite serve também para número complexo, só que aqui a gente só vai trabalhar com os números reais. Tá? Então, se der algum raiz de menos 2, a tua integral ela vai ser indefinida. Mas, assim, nos exemplos não é o caso, mas só estou lembrando para vocês, porque apareceu isso aqui no exemplo. Então, essa integral está definida entre o ponto 0 e 2, e a função ela é em torno de x, que é x ao quadrado mais 1. E ela está definida no ponto 0 e 1, se a minha função vale 2. Então, a gente vai observar, se bem que aqui eu botei F, tá? Então, eu quero aqui, peraí, não, aqui eu fiz errado. A função toda está entre 0 e 2. Essa função aqui, ela está compreendida entre o intervalo 0 e 1. A função toda ela está dentro desse intervalo maior. Essa daqui está entre 0 e 1, e essa daqui, f vai ser igual a 2, dentro do intervalo, vou botar, e f de x, essa função vai assumir o valor 2 no intervalo de 1 até 2. Então, eu tenho uma função, ele quer que eu integre, que eu calcule, dentro desse intervalo aqui total, de 0 a 2, a função f de x dx. Então, uma parte dessa função está no intervalo de 0 a 1, e outra parte dessa função está no intervalo de 0 a 2, de 1 a 2. Então, como que eu faço o cálculo dessa função toda? Como aqui ele não está pedindo gráfico, no caso nem precisa, é só eu interpretar. Eu vou calcular primeiro a soma de duas funções, então aqui eu vou ter essa, vou chamar de F1, e essa F2. Então, vou ter a F1 dentro desse intervalo e a F2 dentro desse intervalo, que são a mesma f de x. Então, aqui eu vou ter no intervalo de 0 a 1, x ao quadrado mais 1 dx, mais a integral de 1 a 2, de 2, aqui nem preciso botar parênteses, porque é uma constante, de 2 dx. Tá? Então, eu tenho ao todo a integral indo de 0 a 2, e vai ter uma quebra aqui no ponto 1. Então, como que eu calculo isso? Calculo essa primeiro, depois eu somo o valor dessa. Então, a primeira a gente pode fazer daquele jeito, separando. Posso fazer direto? Pode. Mas eu vou fazer separando até vocês pegarem o ritmo. Então, eu posso fazer integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx, mais a integral de 0 a 1 de dx, mais esse 2 é constante, vou botar para fora, de 1 até 2 dx. Então, esse daqui vai ficar
eu já aprendi a integral de x ao quadrado dá x ao cubo sobre 3, indo de 0 até 1. Mais a de dx vai ser x de 0 até 1. Mais 2 vezes, novamente, dx vai ser x de 1 até 2. Então, agora é só substituir os meus limites de integração. Então, vai ser 1/3, sobrou só o x ao cubo. Então, vai ser 1 ao cubo, menos 0 ao cubo, mais, agora esse termo aqui, vai ser 1 menos 0, mais 2 vezes esse x aqui, vai ser 2 menos 1. Tá? Carol, Oi. mas se não colocar esse 0, não tem problema na prova, né? Não, isso daí ele não vai descontar ponto de vocês, não, porque eu sei que isso daqui vai dar 0, esse pedacinho não existe, não tem problema não, eu só estou fazendo passo a passo que é para vocês ir pegando os limites da integração, mas na prova vocês não precisam colocar, quem quiser pode fazer a mesma coisa. Isso daqui a gente já está acostumado, então a gente já pode fazer essa função toda, x ao cubo sobre 3 mais x e botar os limites de integração, mas só para quem assim está começando agora cálculo 2, para já ir pegando o ritmo. A partir do momento que vocês vão fazendo exercício, vocês já vão pegando essa malícia e já vão indo direto, não tem problema. Eu não posso assim sair desse ponto aqui, dessa primeira aqui, já ir agora para essa. Mas tem que mostrar um desenvolvimento na prova. Se bem que essa daqui ainda é básica, polinômio. Depois a gente vai ver que tem umas mais complexas, que não é bom dar uns saltos na prova. Apesar de ter no livro alguns saltos, pressupõe que você já sabe que isso vai dar isso. Então, ele já pula da primeira para essa terceira linha. Não façam isso na prova. Na prova, resolve pedacinho passo a passo. Mas depois vocês já vão estar no ritmo, a gente já vai fazendo direto, mas só para ir pegando. Então, vai ficar 1/3, 1 ao cubo vai dar 1, mais 1 menos 0 vai dar 1, 2 menos 1 dá 1, vezes 2 dá 2. Então, vai ficar 1/3, mais 1 mais 2, mais 3. Fazendo MMC, vai ficar 1 mais 9, então vai ficar 10 sobre 3. Se der para simplificar bem, se não der, pode deixar em forma de fração. Bom, então isso é só para vocês, para quem ainda não pegou o material da semana 1, para vocês entenderem o que é. A integral é o inverso da derivada, e vai ser com isso que a gente vai trabalhar ao longo desse semestre todo. Eu sei que está fácil, vocês acharam divertido, mas vamos complicar mais um pouco. Quando está muito fácil, a gente complica. E vocês vão se divertir do mesmo jeito. Assim, acaba virando um vício fazer integral. Sei que tem gente que não concorda que isso daqui é uma diversão, mas é que a integral já fica tanto no sangue da gente, principalmente os matemáticos e físicos presentes, que a gente acaba se habituando. Porque isso, quem for de matemática e de física, vai ver isso, conforme vocês forem se graduando mais, se especializando mais, vão ver isso até... Acho que até a gente morrer. A gente não escapa de integral e derivada. E limite. Ô, Carol, outra pergunta. Oi, pode falar. Desculpa. Como a gente está calculando área, a resposta tem que colocar unidades de área ou não? Pode deixar assim. Essa daqui eu ainda não estou pedindo, não. Depois eu vou entrar nisso, porque no tudo deles, aqui ele não está pedindo especificadamente área, ele só está pedindo para calcular a integral. Quando ele pedir para calcular a área do gráfico, que não é aqui o caso, aí eu tenho que botar unidades de área, ou unidade, acho que é unidade de área. E, por exemplo, se for um problema, o meu terreno for medido em metros, minha unidade de área é metro quadrado. Então,
Se for cálculo de área da figura, vocês têm que especificar, porque se eu esquecer a unidade de área, ele tira quase meio ponto da questão. Tá? Aqui, como é só para calcular a integral, não precisa. Mas se ele der o gráfico e pedir para calcular a área da figura, aí eu tenho que botar a unidade de área. Mas tudo isso, conforme a gente for fazendo exercício, eu vou dando esses bizu para vocês. Aí, no dia 19, a gente vai fazer a aula, que essas primeiras aulas são curtinhas, então eu vou ver sempre um problema que ele utilizou em ADs anteriores, em EPs anteriores, para a gente fazer no final da aula. Então, agora, só para terminar, vou tirar a dúvida do Antônio. Antônio, agora que eu estou vendo a tua dúvida, você conseguiu ver a regra do B-A? Aí onde está o 9 que você botou? Ah, tá, beleza. Agora eu deixei naquele exemplo que você pediu. O exemplo 4.8 você já está até mais adiantado, mas não tem problema. Deixa eu procurar esse exemplo. É da semana 2, né? Que é 4.8. Deixa eu ver. Caderno didático. A aula. Espera que eu estou abrindo aqui, tá? Aqui os primeiros 15 capítulos. Eles. Aula 4. É o exemplo ou o exercício? Deixa eu ver aqui. Exemplo. Espera aí que eu estou abrindo aqui, eu vou puxar aqui para o quadro. Espera aí que eu estou catando ele aqui. 4.8. Eu acho não, é esse aqui, né? Deixa eu tirar um print. É esse aqui? Aqui é outra regrinha, a gente vai ver no dia 19. A G de X. Deixa eu lembrar aqui o que ele fez. A G de X, a gente vai usar essa regra, porque essa daqui vai ser a variável, tá? Vezes o P'. Vai ser igual a P' vezes PAM. Isso daqui é a minha F de X. Isso daqui você ficou com dúvida? Deixa eu ver aqui. Peraí que eu estou indo e voltando. Porque ficou P' de X sobre 2. Você está falando nesse exemplo aqui, né? Que ela substitui. Ah, aqui. Deixa eu ver. Ele chama de P de X, X quadrado mais 3. Isso daqui. Ah, porque ele coloca o P de X para facilitar o cálculo, ele coloca 2x. Só que esse 2 não está na tua integral. Então, tudo que você colocar em cima, você tem que descontar aí embaixo. Então, como você está substituindo o teu P' de X por 2x, você usa esse fator 1/2. Como aqui essas duas funções ela está multiplicando, esse 1/2 ele passa a ser constante. Aí você joga para fora. Tá? Isso daqui é só para quando você substituir o P' por 2x sobre 2, você corta, aparece só o x, que é isso aqui.
Foi? Ah, beleza. Às vezes a gente vai utilizar esse artifício. Se eu não me engano, a gente teve isso em pré-cálculo naquela somatório de Euler, divisão de Euler, que a gente somava a gente somava um número e diminuía o mesmo número no final e botava em evidência. Isso a gente faz na soma e na subtração, a gente soma e diminui, para você poder ou completar o quadrado, fazer alguma coisa. Na multiplicação, tudo que eu multiplicar em cima, eu tenho que dividir embaixo, que o elemento neutro da multiplicação e da divisão é 1. Então, ali, ele só usou esse método, né? Ele usou esse cálculo, esse artifício, só para fazer com que fique mais fácil de você calcular. Isso daí, de vez em quando, é raro, mas aparece. Também tem alguns exemplos com técnica que a gente tem que dar essas mexidas para ficar um valor mais fácil da gente trabalhar. A derivada de x é um... Ah, sim, no caso ali, sim. Que aí fica 2x sobre 2, aí você cancela e volta para a função que você tem lá no exemplo. Isso. Bom, mais alguma dúvida? Todo esse material, inclusive a tua dúvida, eu vou colocar no material de tutoria. Antigamente ficava tudo junto. Agora eu vou postar qualquer coisa no dia 19, eu mando para vocês, se alguém estiver perdido, como eu ainda estou, eu falo para vocês onde que se encontram. Para quem chegou depois, a gente combinou que semana que vem não vai ter aula por causa do carnaval, então, para eu não ficar aqui parada, né, a maioria dos tutores não vai dar a tutoria online, né? Então, também vou cancelar da semana que vem, aí a gente vai ter a da semana 19, que vai ser referente do dia 19, que vai ser referente à semana 2, e no dia 21, a gente vai ter a tutoria extra, que é em relação à semana 3, tá? Então, no 19, a gente já vai estar na quarta semana. Isso, na semana 4, e a gente também no dia 21, a AD já vai estar liberada na plataforma, a gente já pode até comentar sobre ela, vocês já dão uma olhada, eu também, para ver se está tudo direitinho, que às vezes ele pode esquecer alguma letrinha, então a gente já comenta sobre ela. Qualquer dúvida, faça o máximo de exercício possível, aproveita esse início que está light, que depois a gente vai complicar, né? Para que facilitar se dá para complicar? Então, a gente vai complicar um pouquinho. Então, já vai pegando esse início de como que eu trabalho a integral, porque na próxima aula do dia 19, a gente já vai entrar com função trigonométrica e a gente já vai começar a ver o cálculo da área, que a gente vai ter que colocar unidade de medida, que a gente já vai entrar com TFC, e no TFC, que é o Teorema Fundamental do Cálculo, a gente já vai começar com função trigonométrica, e a gente já vai ver o teorema do valor médio no dia 21 para a gente aprender a calcular. Então, já vai ser bastante conteúdo para uma semana só. Então, para quem tiver um tempinho no carnaval, não deixa acumular, já vai pegando essa semana 3 e vão fazendo exercício. Tá? Qualquer coisa, mesmo no carnaval, podem postar na tutoria, que eu estou respondendo para vocês de segunda a segunda. Tá? Às vezes eu atraso um pouquinho, mas... eu não deixo passar muito tempo. Bom, a aula foi isso, espero que vocês tenham gostado. Carol, eu vou dando bisu. Oi, pode falar, Cláudia. Posso só tirar uma dúvida? No exercício, né, da IP4, ele pede para calcular a área do gráfico. E eu esqueci como que faz o gráfico. Que nem ele dá duas funções, né? O gráfico, a imagem eu sei que eu tenho que saber. Mas aí os pontos de interseção dela, como que calcula? Aí eu não consegui fazer esse exercício. Iguala uma função com a outra, e você vai achar o ponto de interseção. Tá. E é só pegar a função e igualar a função 1 e 2, você iguala a parte do x ou a do y, e você vai achar o ponto que é a interseção. Aí você divide a integral em duas partes. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Deixa eu ver se é isso que você está falando. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui.
Você está falando da seção 4, né? É porque esse material aqui, nem sempre ele tem... Esse livro de vocês não tem um gabarito de tudo. Eu vi na IP1, da semana 1, o exercício 4. A gente já, semana que vem, que a gente já vai ter mais conteúdo, semana que vem não, na semana do dia 19, que a gente já vai estar com bastante conteúdo, eu já vou começar a fazer exercícios com vocês da AD e da EP. AP. Tá bom, então. Estou procurando uma aqui para... É que aqui só tem coisa, faço gráfico. O problema é que aqui não tem. Mas se vocês forem observar, depois ele vai passando alguns exercícios para vocês. Os exercícios, a maioria dos exercícios que ele passa são referentes do livro didático. Às vezes ele até bota, conforme o exercício tal, da aula tal, aí tem a resolução nas EPs dele, tá? A maioria dos problemas que ele tira é tudo do material didático que não tem a resposta. Aí ele joga no material de vocês. Então, dá para fazer tranquilamente. É que as que eu estou achando aqui é tudo com função trigonométrica. Eu não queria assustar vocês agora, só depois do carnaval. As funções que eu estou achando com um gráfico aqui para mostrar para vocês. Aqui tem um. Aqui você tem duas funções que ela está perguntando, é isso aqui. Aqui você tem duas curvas, ele não quer a área abaixo da curva, ele quer a área entre as curvas. Então, aqui você tem uma parábola invertida, né? Que é a raiz quarta. Sempre que eu tenho raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, em que meu índice da raiz for par, eu tenho um arco de parábola. Se é a raiz, a minha parábola ela vai estar deitada em termos do eixo Y. Se fosse x a quarta, ela estaria aqui, seria uma parábola em termos do eixo x, estaria naquela posição que a gente já conhece. A raiz só mostra que ao invés de x, ela está deitada em y. E essa reta aqui, x. Então, para calcular esse ponto de interseção, aqui o gráfico me mostra. Mas quando eu não sei, para calcular esse ponto de interseção, é só eu igualar as duas funções. Raiz quarta de x, que é igual a x a quarta. Não, igual a x, desculpa. Que é a equação da reta. Aí você iguala, você faz a continha. Eleva aqui ao quarto. Opa, quase não saiu. E eleva desse lado a quarta. Então vai ficar x, que é igual a x a quarta. Vai ficar... Isso daqui divide, vai dar x ao cubo, vai dar x ao cubo, que é igual a 1. X vai ser raiz de 1 e vai dar 1. Então, o ponto de interseção é quando o meu x é 1. Aí pega ou essa função ou essa, e y é igual a x. O meu x vale 1, logo o meu y vale 1. Ou y é igual a raiz quarta de x. Como o meu x vale 1, a raiz quarta de 1 é 1. Então, no eixo x ele vale 1, no eixo y ele vale 1. Por isso eu tenho um ponto 1. Foi, Claudineia? Sim. Sim, obrigada, viu? Não. Aí aqui, só para completar a explicação, você tem uma integral ao longo do eixo x. Daqui a pouco vai cair a coisa, mas dá tempo de eu falar. Só para completar, como eu peguei o exemplo. Então, você tem uma integral ao longo do eixo x, então ela está definida entre o ponto 0 e o ponto 1, o eixo x. Então, aqui estão os limites da minha integração.
essa função de cima, que é a parábola, que vale a raiz quarta de x, menos, porque essa função, se eu integração em função dessa função, eu vou achar isso daqui tudo. A parte da reta, essa parte aqui toda. Então, se eu pegar tudo isso de azul e tirar essa parte aqui que está em verde, vai ter só essa área que está em cinza aqui. Então, foi o que eu fiz. Eu peguei a função da curva de cima, que é a parábola, menos a da curva de baixo, que é uma reta. Então, essa diferença é a área do gráfico que eu quero. E aqui eu estou integrando em função de x. Então, vou integrar em função de x. Tá? Ou eu poderia fazer de 0 a 1, se fosse no de y, só para vocês verem a diferença. Só que aí eu tenho que fazer o valor em y. Dessa curva aqui, que vai ser 1 sobre y, menos o dessa curva aqui, se eu fosse ver na coisa. Dá mais trabalho, mas tem vezes que dá certo. dy, tá? Que se eu quisesse integrar em função de y, eu vou ter que achar o mesmo valor do que integrar em função de x, porque a área ela é a mesma, ou eu vendo na vertical ou na horizontal. Mas não esquenta com isso daqui agora não, que depois vocês vão aprender a inverter, a trocar os pontos da variáveis. Tem vezes que vai ser mais fácil a gente calcular em função de x, tem vezes que vai ser mais fácil a gente calcular em função de y. Aí aqui, no caso, quando eu calculo em função de y, eu tenho que mudar toda a minha função para o eixo y. Aí é só o inverso, então é só depois a gente aprender a fazer. Por isso que eu falo, y a quarta, a minha parábola vai estar voltada para o eixo y. Né? Ela vai estar aberta, puxa, a boquinha dela vai estar para o x, não vai estar nem para cima nem para baixo. Vai estar ou para a direita ou para a esquerda. Tá? Mas não se preocupa com isso não, que a gente vai chegar lá. Só estou dando exemplo para ver que é possível a gente mudar as variáveis, para vocês verem que não dá para integrar, não precisa só se prender a x, a gente também consegue integrar em relação ao eixo y, tá? Bom, só para... Mas isso daqui é das próximas aulas, a gente vê isso com calma. Bom, acho que é isso, daqui a pouco eu vou cair. Então, os intervalos de integração... Nesse caso aqui, Antônio, se você estiver se referindo a 1 e 1. Ah, não, peraí. É entre 0 e 1. Desculpa, entre 0 e 1, porque eu estou fazendo ao longo, eu estou integrando ele ao longo do eixo X. Então, os meus limites de integração, a minha área, ela começa no 0, termina no 1, né? Só nesse pedaço aqui. A função é a de cima menos a de baixo, e eu estou integrando em coisa de x. Aí aqui a gente faz aquilo que a gente falou, separa, como aqui são duas funções, eu estou somando ou subtraindo, ele separa, então eu integro de 0 a 1 a primeira parte, menos a integral da segunda parte. Essa daqui é fácil da gente fazer, essa daqui eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça, daqui ele já bota a resposta direto. Então, aqui eu vou deixar vocês se divertirem, quebrarem a cabeça. Que a raiz, sempre que vocês fizerem integral da raiz, sugestão, tá? Transforma a raiz, eu ensinei isso para vocês em cálculo, em pré-cálculo. Sempre que eu tenho isso, olha o solzinho. O que está no sol, isso daqui, o que está no sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o sol. Tá? Então, raiz quarta de x é x elevado a 1/4. Isso daqui já facilita a vida de vocês. 1/4 de x. Que número eu integro esse? Lembra que quando eu vou integrar, eu somo um fator aqui, uma unidade aqui em cima, que é o oposto da derivada? Então, vamos lá, 1/4 mais 1 vai ser 1 mais 4
sobre 4. Então, isso daqui vai dar 5 quartos. Então, essa integral aqui vai ser x elevado a 5 quartos vezes 4 quintos. Porque o 5 vai para baixo, lembra que a integral de x ao quadrado é x3 sobre 3. Então, o 3 ele vai para baixo. Então, o 5 ele vai para baixo. Logo, o numerador a gente inverte a fração. Porque se eu for derivar isso daqui, vai ser 5 quartos vezes 4 quintos, vezes esse 5 quartos menos 1 dá 1 quarto. Cancela esse com esse, eu volto à minha derivada primordial, né, que eles falam. Tá? Então, no caso da raiz, eu vou fazer a mesma regrinha, só que eu aconselho, quem consegue visualizar isso daqui direto, vocês podem integrar direto, mas eu aconselho passar o radical para a forma de fração, para vocês conseguirem fazer essa relação. Ainda fui boazinha, não deixei vocês quebrarem a cabeça no carnaval, não. Tá? Aí, como aqui é uma fração, quando eu somar esse índice aqui, eu tenho que multiplicar pelo inverso dele. Na dúvida, faz a derivada para ver se você volta para a função anterior. Né? Como um é a prova real do outro, para eu ter certeza se eu fiz a integração certa, eu tenho que derivar o meu resultado, eu tenho que achar essa função anterior. Por isso que eu provei aqui. Então, sempre faz, na dúvida, faz a prova real. Eu sei que na prova não dá tempo, porque é muita conta, mas... Bom, acho que chega por hoje. Daqui a pouco vai cair. Mais alguma dúvida? Bom, gente, obrigada a vocês. A gente se vê, então, no dia 19, mas eu vou botar no quadrinho de avisos, tá? Já vou preparar esse material e jogar também em PDF lá para vocês. Boa noite, bom carnaval para vocês, até dia 19. Tchau, tudo de bom, bom feriado para vocês, bom descanso, Carol. E tchau, turma, até a próxima. Até dia 19. Ah, só uma dúvida. A respeito da gravação, vai ser colocado onde? Não lembro quem está gravando. Pode gravar. Tinha uma menina, peraí, quem era? Era a Patrícia. Vitor. Era a Patrícia. Patrícia, se depois você puder me mandar, eu boto no link. Deixa eu te botar meu e-mail aqui para vocês. Aí você vai... É você que, então, que vai colocar, Carol, para a gente lá na... Vai ser aonde? Não, porque eu acho que vocês não conseguem colocar, só se vocês colocarem como dúvida. Mas me manda pelo e-mail que aí eu coloco o link lá na aula, junto com o material em PDF. Então não vai ficar no fórum? Vai ficar no fórum, eu libero o material em PDF e o link para vocês. Ok, então tá bom, gente. Obrigada, viu? Aí vocês têm que procurar onde está o fórum, que eu ainda não sei como é que vai ficar, se vai ficar direitinho igual no semestre passado. Mas acredito que sim, acho que só mudou o design, mas acho que vai ficar do mesmo jeito que ficava no semestre passado, tudo no mesmo fórum, direitinho. Tá bom, obrigada. Nada. Qualquer coisa, podem me procurar na sala de tutoria.